Graça e paz, irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande poder estarmos iniciando mais uma live. Vocês já notaram que está conosco hoje o casal abençoado, Thalita e Felipe, que vão continuar, que vão nos ajudar nessa caminhada hoje, tendo esse tempo de louvor e adoração, né? Vamos também iniciar com um texto bíblico. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 62, versículo 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amém? Essa é uma verdade preciosa, que Deus fala sempre conosco e precisamos ouvir ainda mais, né? Que poder pertence a Deus. Não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem a graça do Senhor, não somos nada sem o poder de Deus sobre a nossa vida. Precisamos de Deus para tudo, né? Para os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, para que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso trabalho, para que haja prosperidade, para que haja saúde, bênçãos espirituais. De fato, o poder pertence a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, Pai querido, nesta noite, de estarmos na Tua presença mais uma vez. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque temos a convicção que estamos, Senhor Deus, seguindo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E por isso, Pai, com muita humildade, reconhecemos, Pai, que dependemos de Ti, dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, dependemos do Teu poder sobre nós. Nos abençoe, Senhor Deus, neste momento que teremos agora. Venha falar aos nossos corações. Venha ministrar, Senhor Deus, a tua presença poderosa por meio dos louvores, por meio da Tua palavra a ser ministrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra está com o nosso irmão Felipe e com a nossa irmã Thalita. Sejam bem-vindos. Amém. Saudamos a todos a graça, a paz e o amor. Hoje, quando a gente estava pensando nas músicas, escolhendo, não foi possível evitar de prestar atenção que a terceira vez falar sobre o amor. Mas realmente o poder de Deus, o amor de Deus é amor, né? E não é questão de ser repetitivo, não é. Porque realmente viver com Deus é sentir, é reconhecer o seu amor em todo tempo. E essa música que nós vamos cantar fala do amor que nos chama, do amor que nos convida a estar perto dele. Do amor, eu lembrei da história do cego de Jericó, que o pastor Giovanni pregou ontem, né? É o amor que nos ouve, o amor que vê as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. É o amor que nos chama para perto, é o amor que cura, o amor que faz e o amor que refaz o que é necessário. O amor que nos ensina e o amor sobre o qual nós precisamos aprender, precisamos imitar, precisamos espalhar para todos os lugares onde a gente estiver. Vamos louvar a Deus, agradecer por esse amor, por tão grande amor, e tudo que Ele faz nas nossas vidas, exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Escolher e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era
restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. O teu amor, amor, o teu amor, amor, o teu amor, amor. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor, amor, o teu amor, amor, o teu amor, amor. Obrigada, Senhor, por nos alcançar com tão grande amor, por nos chamar para perto de Ti, ó Deus, por nos ensinar o que é o amor, o Teu amor, o verdadeiro amor que acolhe, verdadeiro amor que transforma a nossa vida, que cura as nossas feridas, ó Pai, amor que nos ensina, ó Deus. Nós declaramos que queremos aprender mais de Ti, mais do Teu amor. Queremos viver esse amor, ó Pai. Levar as outras pessoas em tudo que nós falarmos, nas nossas ações. E glorificar a Ti, ó Deus, e agradecer a Ti. Te louvamos, Senhor, exaltamos somente o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que bênção, viu? Muito obrigado pela participação de vocês, né? Esse hino realmente é maravilhoso esse hino. E até o final do culto vocês vão participar de novo. Amém? Vamos à palavra. Obrigado por enquanto. Queridos, lembrando sempre que estamos participando de um culto e dessa forma nós precisamos entender que aqui queremos que a mesma disposição que teríamos lá no templo, que tenhamos aqui, nesse espaço virtual que Deus possibilita para que nós possamos estar adorando ao Senhor juntos, que nós possamos clamar ao Senhor juntos, compartilhar os nossos pedidos de oração, como também a Sheila, por exemplo, estou vendo aqui,
que está fazendo também agradecimentos, né, pelo aniversário da Célia, já um abraço para a Célia, mas também é momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor, possamos estar com o nosso coração realmente aberto para a orientação de Deus, para a direção de Deus, para a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos à palavra, que se encontra hoje no Salmo de número 90. Salmo 90, a partir do versículo 1. Nós não vamos ler o Salmo todo. Eu gostaria que vocês, se vocês puderem abrirem as suas Bíblias aí, fica mais fácil. Nós leremos primeiro do versículo 1 ao versículo 4, depois leremos do versículo 9 ao versículo 14 e também o versículo 17. Tá bom? Então, primeiro, versículos de 1 a 4, Salmo 90. Diz assim o texto: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o pó ao homem e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos os nossos dias. E o versículo 17. Seja sobre nós a graça do nosso Senhor, a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Sempre quando a gente ministra sobre os Salmos, eu lembro que Salmos é uma coletânea de cânticos, né? São hinos compostos, muitos deles são orações profundas, né? Outros são expondo os nossos sentimentos a Deus, de dificuldades, lutas, preocupações. E alguns, como este Salmo 90, na verdade, é um misto de uma oração, mas também um misto de uma reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre a realidade da vida, uma reflexão talvez quase como o estilo lá de Provérbios, né, que nós conhecemos bem. E é dessa forma que nós queremos começar a ministração e o entendimento daquilo que Deus tem para nós nessa noite. O entendimento de que o tempo, conforme já nós lembramos bem, aquele texto bem conhecido lá de Eclesiastes, no capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E e precisamos entender também que existe um tempo diferente. O nosso tempo, o Cronos, este que nós contamos, os nossos dias, as nossas horas, as semanas, os meses, os anos. E existe o tempo que nós chamamos de Kairos, que é o tempo de Deus, né? O tempo, parece que o tempo de Deus ou a vontade de Deus no tempo de Deus é um pouco diferente. Um pouco não, às vezes muito diferente. E muitas vezes nós nos frustramos exatamente querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, sendo que nós somos servos de Deus,
andamos pela fé, vivemos pela fé, e a fé é uma dessas coisas que acontecem no tempo de Deus. São coisas espirituais. E sendo espirituais, nós precisamos entender que existe o tempo de Deus para todas as coisas. Enfim, nessa reflexão, o salmista fala um pouquinho sobre o tempo. E aqui precisamos entender que, pelo menos do versículo 1 ao versículo 4, apesar dele falar que Deus é o nosso refúgio, falando especificamente do cuidado de Deus, que Deus é o nosso esconderijo, Deus é este Deus que está sempre próximo, sempre presente, que está nos guardando, nos livrando de todo mal. Deus é o nosso refúgio. Mas também aqui ele fala mais especificamente sobre essa dimensão do tempo em relação a Deus, ou Deus no que diz respeito ao tempo. E aqui nós vamos entender algumas coisas, algumas expressões, quando ele primeiro diz, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Também no versículo 2, quando diz, antes que os montes nascessem e se formassem na terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E também no versículo 4, quando diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ou seja, Deus é eterno. Deus não há como nem mesmo explicar, por mais que nós tentamos entender a idade de Deus, a existência de Deus, ou quem criou Deus. Deus existe desde sempre. E aí eu digo, uma questão de fé. Entendemos pela fé que Deus existe desde sempre. Não estamos aqui discutindo a ciência, não estamos discutindo aqui o criacionismo ou evolucionismo, nós estamos aqui simplesmente pela fé entendendo que o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós cremos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós entendemos, que cuida de nós, que é o nosso refúgio de geração em geração, ou seja, desde antes de nós nascermos, no tempo que nós estamos vivendo, e aqui o futuro, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, esse Deus que cuida de nós de geração em geração é eterno. E sendo eterno, os atributos dele, as qualidades dele também são eternas. Isso é uma coisa maravilhosa, a soberania de Deus, Deus acima, sobre os anos, que está acima de todas as coisas. Deus que é o Senhor da história, Deus que intervém na história. O Deus também que é amor, como nós acabamos de cantar, um atributo de Deus, esse amor tão grandioso, tão gracioso de Deus, que está sobre nós, que sentimos nas nossas vidas. Este amor está desde sempre disponível para o ser humano, desde sempre disponível para a humanidade. Mesmo que a humanidade não reconheça este amor, ainda assim existe este amor em favor do ser humano, daqueles que reconhecem, como nós, e daqueles que não reconhecem. Deus continua sendo Deus, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que não existe comparação. Como também, irmãos e irmãs, quando fala aqui a respeito da perseverança, quando fala a respeito da fidelidade, quando fala a respeito do poder de Deus, quando nós abrimos aqui hoje falando que o poder pertence a Deus, e o poder pertence a Deus não somente agora, mas o poder pertence a Deus desde sempre, ao longo da história. Deus tem todo o poder. E foi esse poder que fez com que a terra fosse criada, foi esse poder que fez com que o mundo fosse criado, foi esse poder que fez com que os montes, o mar, as estrelas, o sol, o universo inteiro foi criado por meio de Deus.
para a glória e honra do nome do Senhor. Sim, Alexandre, também a lindeza de Deus. Deus é lindo. E Deus é lindo não só agora. Deus é lindo também desde sempre. E evidentemente, não está se falando aí de uma beleza física, está se falando dessa beleza espiritual, dessa graciosidade de Deus, dessa majestade de Deus, que desde sempre. Então, é um primeiro ponto que eu queria destacar nessa reflexão hoje, dentro do Salmo 90. O tempo em relação a Deus é um tempo diferente, porque Deus é eterno. Por isso, a lógica aqui é 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, como se fosse a vigília da noite. Nós, às vezes, temos dificuldades para aceitar as coisas, para entender os problemas, achando que está muito longe, que está muito difícil, que está demorando muito, mas acontece que que Deus, para Deus, o tempo é diferente, porque ele é eterno, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Antes que existissem os montes, antes que existisse o mundo, Deus já existia. Então, é o primeiro ponto. Deus é eterno. Mas, inclusive, para podermos entender a proposta da palavra de Deus para nós nessa noite, precisamos entender a eternidade de Deus para fazer essa comparação com a nossa realidade em relação ao tempo. E o salmista deixa isso também muito evidente, que enquanto Deus é eterno, e que um dia para nós é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia, é um negócio assim, uma dimensão diferente. Já em relação a nós é completamente diferente. Nós sim conhecemos claramente a realidade do nosso tempo. Se temos dificuldade para entender o tempo em relação a Deus, definitivamente não temos dificuldade para entender o tempo em relação a nós, enquanto seres humanos. E o salmista deixa muito claro de como nós somos passageiros, de como nós somos frágeis enquanto seres humanos em relação ao tempo. Percebamos aí no versículo 9, quando no finalzinho diz: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Quanto Deus é eterno, nós nos acabamos como um breve pensamento. Como também no final do versículo 10 diz: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Percebam aqui, querido, a comparação para que nós possamos entender a diferença. Deus é eterno e nós somos passageiros. Nosso tempo acaba. Deus é infinito. A nossa vida, ao contrário, é finita. Acaba. Tem fim. Esta vida que nós conhecemos aqui no nosso dia a dia. Por isso, e eu quero destacar especialmente, por que Deus está falando conosco essa questão do tempo, essa eternidade de Deus e especialmente essa nossa fragilidade em relação ao tempo. Porque lá no versículo 12 tem uma expressão: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aqui, queridos, entra especificamente as lições que Deus quer que nós venhamos entender nesta noite. Principalmente no que diz respeito a essa ideia do ensina-nos a contar os nossos dias. Porque nós precisamos aprender. Precisamos aprender com os nossos erros.
Precisamos aprender com as nossas falhas. Aquilo que nós fizemos de errado ontem, não necessariamente precisamos repetir esses mesmos erros hoje. O tempo deve nos ensinar. Como? O caminho, se eu trilhei um caminho ontem, ou no ano passado, ou no mês passado, que não foi legal, não foi algo bom, então eu necessariamente hoje, refletindo, pensando sobre o tempo, sobre a experiência que eu tive no passado, eu não preciso repetir essas mesmas experiências hoje, amanhã, no meu futuro. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Esse coração sábio aqui tem a ver com a experiência de vida. Quanto mais experiências de vida nós temos, a lógica é que nós vamos ter um coração mais sábio. E coração aqui tem a ver com a essência do nosso ser, está falando daquilo que nós somos de verdade. Então, quando o texto fala aqui, ensina-nos a contar os nossos dias, especificamente quando antes ele fala a respeito de que nós vamos passar, de que nós vamos passar rapidamente, voamos, como se fosse um breve pensamento, essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Depois que o salmista fala isso, aí ele vem então e diz, então, Senhor, ensina-nos. A lógica que ensina-nos a viver esses dias. Ensina-nos a valorizar o tempo que nós estamos vivendo. E aí não estou falando só no que diz respeito à pandemia, também nesse tempo de pandemia, mas é mais do que isso hoje. A palavra do Senhor quer nos fazer refletir sobre a realidade, como nós encaramos a vida. Como nós encaramos os nossos relacionamentos, para que nós possamos entender que precisamos valorizar o tempo que nós estamos vivendo. Às vezes as pessoas sempre vivem, passam o hoje, mas tentando viver só o amanhã e não conseguem viver o hoje. Estão sempre com a expectativa do amanhã, do depois do amanhã, do futuro. E esquece que tem o hoje, e tem o agora, que nós precisamos viver. Ensina-nos a contar os nossos dias. Também, querido, traz a ideia de que nós precisamos ter tempo para contar as nossas histórias. Contar, sim, as nossas histórias. Porque são muitas histórias que nós temos. E vocês, irmãos e irmãs, um pouquinho mais experientes, ocupem tempo do seu dia, dos seus dias, para contar suas histórias, para deixar o seu legado, para falar das suas experiências de vida, as lutas, as dificuldades que você já viveu na vida, as situações, os problemas que você já vivenciou, mas também as alegrias, as brincadeiras, as coisas boas, os momentos felizes. Isso precisa ser compartilhado. Compartilhado com os nossos filhos, compartilhado com os nossos netos. Interessante que me veio à mente essa palavra, nesses dias que a Mariana está muito interessada ela descobriu que na minha adolescência eu vivi 2 anos em Rondônia, né? Naquela época que tinha uma migração muito grande lá para o norte do país, especialmente para Rondônia. Muitas famílias foram. Meu pai vendeu a terrinha que ele tinha em Minas Gerais e foi com a sua família lá para Rondônia também, comprou uma terra muito maior lá em Rondônia e fomos juntos. E eu fui também. Quando Mariana descobriu que Rondônia está na região amazônica, ela, papai, você já morou lá na Amazônia? Como ela tem estudado, está estudando, eu estou interessada muito nessa questão de animais, essas coisas, né? Então, assim, ela
ela me perguntando se eu vi cobra lá, e se eu vi isso, e se eu vi aquilo, e de a onça. Aí eu comecei a contar as minhas histórias. E, de fato, eu tenho muitas histórias para contar. Muitas lembranças que tem, que são coisas assim que passam completamente longe da realidade que nós vivemos hoje, aqui na Grande Vitória, que a Mariana conhece. Puxa vida, como que Mariana ia conhecer essas histórias, né? Nessa realidade hoje que nós estamos vivendo, se eu não contar, né? Como que Mariana vai aprender essas histórias? Que o pai dela um dia teve contato de fato lá na floresta amazônica, que viu esse bicho, viu esse outro bicho, e o pai dele aconteceu isso, e a mãe dele aconteceu isso, e a irmã. Entende? Então, assim, são histórias. Me lembro de uma das nossas células aí, que eu participei lá com a Alba, e a Alba contando a história da conversão dos pais dela, e de que a mãe dela levava ela para... A família dela toda, era muitos meninos, para a igreja. Não é isso, Alba? E aí a Alba... e aí as pessoas dizem, é como uma galinha com um monte de pintinhos. A expressão que a Alba usou, uma galinha com um monte de pintinhos lá, levando para a igreja. E a Alba lembra, assim, de uma forma muito vívida. E é lindo ouvir a Alba contando essas histórias, de quando ela era pequena, de como ela foi os primeiros passos dela na igreja. E essas histórias, queridos, são maravilhosas. É essa história que mantém viva a nossa fé em um Deus que não é só o Deus da Bíblia, é o Deus do nosso dia a dia. É o Deus da eternidade. É essa fidelidade, é esse amor, esse poder, esse cuidado de Deus que permanece conosco na nossa família, que permanece conosco na nossa realidade, com os nossos filhos, com a nossa geração futura. Eu preciso contar essas histórias para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus filhos. Mas também, e aí vem um outro ponto, ensina-nos a contar os nossos dias. Como é tão breve esse tempo, eu preciso também aprender a ouvir as histórias. Se eu digo para os mais velhos, vocês precisam contar as histórias, suas histórias de vida, para que os seus filhos e netos conheçam. Também, aí agora eu me dirijo aos mais jovens, adolescentes, crianças. Vocês precisam ter tempo para ouvir. Eu tenho tantas histórias que eu lembro da minha mãe e do meu pai contando. Dos mais velhos contando suas histórias. E aí eu viajava na imaginação para saber como que era, como seria, né? Aquelas situações todas. E faz tanta diferença, queridos. Faz muita diferença. Primeiro, com relação aos mais velhos, precisamos contar as nossas histórias, porque daqui a pouco, infelizmente, eles não estão interessados mais. Estão preocupados lá com a tecnologia, com o jogo do videogame, com o LOL, com não sei o quê, e não nos ouve mais as nossas histórias. E às vezes até diz, vem o meu pai contando essa mesma história que ele já contou, né? Mariana está ouvindo essas histórias, interessada em vamos contar essas histórias. E nós, e vocês jovens, ouçam as histórias, porque isso mantém a tradição, isso mantém a cultura, a tradição oral, história de pai para filho, isso é muito importante. É dessa forma que nós vamos conseguir esse coração sábio. Pensa que essa sabedoria nós vamos adquirir nos bancos escolares? Não vamos. Com os canudos dos nossos, dos certificados e diplomas, das graduações, da pós-graduação, dos doutorados, não sei o quê. Querido, é importante
qualificação profissional, para melhorar de vida, essas coisas todas também para a cultura, isso é importante. Mas essa experiência de vida que nós adquirimos com o convívio, com os mais velhos, com os mais novos, não tem preço. Fora que, eu digo com muita saudade, como eu gostaria de ter oportunidade de, hoje, ouvir as histórias que a minha mãe tinha, e eu não posso mais. Porque a vida é muito breve. A vida é breve. E essa brevidade foi real na vida da minha mãe, na vida do meu pai. Quanto tempo você vai estar tendo contato com a sua família, que você ama tanto? Não tenha tempo para a sua família, meu irmão, minha irmã. Tempo com qualidade. Não só na frente de televisão, né, assistindo coisas, às vezes, que só para passar tempo. Mas é tempo com qualidade. Se a vida é breve, se a vida é curta, se passa como um pensamento, como um vento, voa. Tenha tempo com a sua família. Tenha tempo com a sua esposa, com a sua esposa, com o seu esposo. Tenha tempo com seus pais, com seus avós. Tenha tempo com seus filhos, com seus netos. Porque dessa forma nós vamos ser felizes. A felicidade reside muito mais nisso aí do que no dinheiro, na fama, nos carrões e mansões. A felicidade está muito mais nos relacionamentos. Porque é nos relacionamentos que nós sentimos amor. É nos relacionamentos que nós nos sentimos amados. Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar coração sábio. Amém? Silésia está contando aqui, ó, meu pai completou 94 anos neste mês. Que bênção, viu, Silésia? Que privilégio que você tem de ter um pai que você pode estar ouvindo as histórias dele. Com certeza, 94 anos tem muita história para contar. Bem, um abraço para você, viu, Silésia? E no Salmo, como eu disse, nesse Salmo 90, além dessa reflexão sobre a vida, também tem pelo menos 2 momentos que ele clama. Primeiro, quando ele diz o versículo 14, o 13 para 14, tem compaixão dos teus servos, Senhor. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Aqui o salmista fala de benignidade e de compaixão. Perceba, querido, o salmista aqui refletindo sobre o tempo, essa brevidade do tempo, não está pedindo dinheiro, não está pedindo vitórias, conquistas, essas coisas, vitórias sobre os inimigos, não. O salmista aqui fala de benignidade, compaixão. Tenha compaixão de nós, Senhor. Se é um tempo tão breve, Senhor, que a tua benignidade possa nos saciar, que possamos nos sentir saciados com a tua benignidade, para que nós possamos cantar de júbilo e nos alegrar todos os nossos dias. Como também, o versículo 17, quando ele também clama, seja sobre nós, Senhor, tua graça. Olha aí também mais uma vez. Não está fazendo pedidos extraordinários. Depois que reflete sobre a brevidade da vida, sobre a eternidade de Deus, mas sobre a brevidade da vida, a nossa vida, ele diz, seja sobre nós a tua graça. Porque essas obras que nós vamos fazer, confirma, Senhor Deus, mas não é mérito nosso, é pela tua graça. Se vamos fazer alguma coisa, se vamos conseguir fazer alguma coisa, o mérito é teu, Senhor, para a glória do teu santo nome. Então, seja a tua graça sobre nós. Tua graça é melhor do que a vida. Vamos fortalecer na tua graça.
neste amor incomparável e incondicional para com as nossas vidas. Amém, queridos? Receba essa palavra do Senhor no seu coração com muito carinho nessa noite. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, sim, tempos difíceis, tempos complicados, talvez daqui a 20, 30, porque há muitos anos, eu tenho pelo menos 30 anos que eu vivi em Rondônia, mais de 30 anos que eu vivi em Rondônia, e conto as histórias aqui para Mariana. Talvez daqui a 30 anos você vai também contar as histórias. Houve um tempo que nós tivemos que ficar em casa e não pudemos ir na igreja. Houve um tempo que nós tivemos um vírus aí que matou não sei quantas mil pessoas, só aqui no Brasil. Mas o Senhor nos sustentou. E eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz um monte de coisa. Contar as histórias para os seus filhos. Contar essas histórias para os seus netos, né? Receba essa palavra com muito carinho no seu coração. Tempo de pandemia é tempo de aprendizado. É tempo de reflexão também sobre a brevidade da vida. Isso deve nos levar a valorizar as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Valorizar o privilégio que o Senhor nos dá de termos uma família, pessoas com quem compartilhar as nossas histórias e pessoas que nós temos para ouvir as histórias delas. Valorizar isso. Valorizar a bênção de termos um lar, de termos uma família, de termos amigos, de termos amor pelas pessoas e de podermos ser amados também pelas pessoas. Valorizemos esse tempo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém? Vou chamar o Felipe e Thalita para poder estar cantando um cântico para nós, glorificando o nome do Senhor. Vamos lá. Amém. Vamos glorificar, pastor Marcos, essa palavra de hoje. A gente que está longe de todo mundo, né? Não tem como não lembrar, não emocionar mesmo. E a música que a gente vai cantar e convida todos a cantarem juntos também é a que Felipe lembra quando fala da avó. Não vou falar que não vou chorar, tá, gente? É que Felipe lembra quando fala da avó, é que a gente sempre toca quando tá com ela. Também é o reconhecimento do Deus grande e poderoso que realmente seja essa mensagem que a gente compartilhe sempre. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a seus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, meu Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Também quero compartilhar um hino que a minha avó, que me faz lembrar a minha avó, de todas as histórias que ela contava
E o que ela gostava de cantar fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Isso. Amém. Amém, pastor. Amém. Obrigado, viu, Thalita? Obrigado, Felipe. Vamos ter um momento de oração? Melhor, os pedidos de oração já temos aí, Maria? Aninha? Antes da oração, vamos à sessão abraços, né? Um abraço para Giovana, para Eliana, um abraço para Val, um abraço para Meiriellen, para Sônia, para Albina, para Idalice, um abraço para o Genivaldo, para Carmen, para Graciele, para Sheila, para Adriana, um abraço para Miriam, para o Paulo, para a Leni, para o Alexandre Bianchi também, Alexandre pai, Alexandre filho. Um abraço para a Márcia, para o Vantuir, um abraço para o Pedro, para a Natália, para o Eliezer Gomes. Olha aí, o Eliezer Gomes, se eu não me engano, é o filho do pastor Natanael. Seja bem-vindo, né? Deus abençoe sua vida, querido. Um abraço também para a irmã Creuza, um abraço para Marlene Fernandes, para Alba, para o Obedias, para Glória, para Filhinha, para Du William. Deus abençoe, Du William. Um abraço para Célia, mãe da Sheila, especialmente hoje, fazendo aniversário, né? Deus abençoe você, viu, Célia? Um abraço para Leudite, para o José Carlos. Um abraço também para Silésia, que está conosco hoje. Bênção de Deus, lá da Igreja de Linhares. Um abraço muito forte para todos vocês que estão ao vivo conosco. Um abraço para aqueles que estarão conosco, que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais. Deus abençoe a sua vida. Sônia está lembrando aqui também que amanhã é dia dos avós, né? É avô e avó junto. Não é meu dia também, ué. Né, Sônia? Um abraço para mim. Um abraço para mim. Um abraço para a Edilane. Um abraço para as avós, para os avós, que amanhã faz aniversário. Glória a Deus por isso, né? Faz aniversário, não é dia, né? Dia dos avós. Também, vamos aos nossos pedidos de oração. A Leni faz um agradecimento, né, pelo Derek, né? Nós oramos por essa criança e ele, graças a Deus, está bem melhor, né? E um alerta, estava com Covid, viu, gente? Criança, né? E hoje fez o exame deu positivo, mas ele saiu do hospital hoje para a glória do Senhor, né? Às vezes a gente pensa que as crianças estão imunes, não tem problema, não é bem assim. Vamos cuidar das nossas crianças também, né? Giovana hoje compartilhou o pedido de oração para o Rafael. A Maria Luzia continua pedindo oração para a pastora Marlene, né? Também a Thalita continua pedindo oração para o Joel, não é isso, Thalita? A Sheila pede oração de agradecimento pela mãe dela, né? E também pela sobrinha, não é isso? Pelo aniversário deles. Vamos orar, então. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque a Tua palavra sempre, Senhor Deus, nos orienta, Senhor Deus, como nós devemos agir nas mais diferentes situações. Muito obrigado, Deus, pela orientação que o Senhor nos deu hoje, Senhor, sobre valorizar, Senhor Deus, o tempo que nós passamos juntos. Venha, Senhor Deus, nos dar essa bênção, Senhor Deus, de termos com quem conversar e de termos, Senhor Deus, a oportunidade também de ouvir histórias, Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, a nossa igreja, os mais velhos especialmente, proteja-os, Pai, em nome de Jesus. Colocamos, Senhor Deus, e Te louvamos, Senhor Deus, pela vida do Derek, pela recuperação dele.
muito obrigado. Fortaleça, Senhor Deus, essa recuperação. Queremos também, Senhor Deus, te louvar pela vida da Célia, Senhor Deus, e da sobrinha da Sheila, que hoje estão completando mais um ano de vida. Como também, Senhor Deus, pelo pai da Silésia, que também nesses dias fez aniversário. Senhor, muito obrigado. Continue abençoando-os, Pai, poderosamente. Clamamos a Ti pelo Rafael, pela pastora Marlene, pelo Joel. Senhor, abençoa, Senhor Deus. Cura essas vidas, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Também pedimos a Ti a bênção do Senhor. Pai querido, por aqueles que estão nas UTIs, nos hospitais, Senhor Deus, esteja curando essas vidas. Clamamos também, Senhor Deus, pelos hospitais, pelos profissionais de saúde, pelas unidades de saúde. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa também, Senhor Deus, os nossos governantes, a economia do nosso país, os cientistas, os moradores de rua. Colocamos todos nas Tuas mãos. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Para terminar, quero renovar o convite, lembrar dos nossos compromissos amanhã. Amanhã, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical online. Os Alexandres, né? O Alexandre Filho vai estar no louvor, o Alexandre Pai sempre com aquela palavra muito abençoada. Então, amanhã às 9 horas, queremos convidá-los para estar participando conosco. E à noite, às 19 horas, estaremos aqui ao vivo, se Deus quiser, para continuar o nosso tempo de louvor e adoração. Porque no tempo de pandemia é tempo também de cultuarmos ao Senhor, louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Queremos também já agendar uma reunião para terça-feira da clã. Então, na terça-feira nós não teremos uma live, porque a nossa clã estará reunida. Nós antes estávamos reunindo depois das lives, mas aí o tempo ficava muito curto, né? E temos assuntos importantes para ser tratados, então nós vamos dar um pouquinho mais de tempo para essa reunião. Então, a nossa reunião vai começar às 8 horas e, por isso, não teremos essa live na terça-feira. Tá bom, queridos? Mas na segunda vai ter, quarta vai ter, outros dias vão ter normalmente. Queridos, um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Felipe e Thalita, um abraço. Deus abençoe vocês, tá bom? Tenhamos um domingo abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus.